Olá, eu sou Vanessa Luz. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a um novo nível de pensamento. Estamos aqui lendo Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Você está chegando aqui nesse vídeo agora, já se inscreva no canal, você vai encontrar a playlist completa deste livro e de outros livros que vão transformar a sua mentalidade, expandi-la. Um novo nível de pensamento. Albert Einstein disse: os problemas significativos com os quais nos deparamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que estávamos quando eles foram propostos. Conforme olhamos a nossa vida, à nossa volta e para nosso íntimo, identificamos os problemas criados pela convivência e interação com a ética da personalidade. Então, começamos a perceber que temos problemas sérios, fundamentais, impossíveis de serem resolvidos no nível superficial em que foram criados. Precisamos de um novo estágio de pensamento, um nível mais profundo, um paradigma baseado nos princípios que descrevem exatamente o território efetivo da existência e das interações humanas. Assim, poderemos resolver as preocupações mais sérias. Os sete hábitos das pessoas muito eficazes tratam precisamente deste novo nível de pensamento, de uma abordagem centrada nos princípios e baseada no caráter, que vem de dentro para fora, e se volta para a eficácia pessoal e interpessoal. De dentro para fora significa começar pela personalidade, ou melhor ainda, começar pelo íntimo, os paradigmas, o caráter e as razões. Desta forma, se você pretende ter um casamento feliz, seja uma pessoa capaz de gerar energia positiva, afastando as más vibrações em vez de atraí-las. Se você pretende ter um filho adolescente que coopere mais, seja um pai mais compreensivo, solidário, coerente e amoroso. Se pretende ter mais liberdade, mais atitude em seu trabalho, seja um empregador mais responsável, generoso e envolvido com sua atividade. Se pretende conquistar a confiança das pessoas, seja confiável. Se busca a grandeza secundária do reconhecimento de seu talento, concentre-se inicialmente na grandeza primária do caráter. A abordagem de dentro para fora mostra que as vitórias particulares precedem as vitórias públicas, que cumprir as promessas feitas a nós mesmos vem antes do cumprimento de promessas feitas a terceiros. Reza que é fútil colocar a personalidade acima do caráter e tentar melhorar as relações com os outros sem dar atenção ao próprio crescimento. A abordagem de dentro para fora privilegia um processo contínuo de renovação baseada nas leis naturais que governam o crescimento e o progresso humanos. Manifesta-se como uma espiral ascendente de amadurecimento, que eleva as formas progressivamente mais elevadas da independência responsável e interdependência proveitosa. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com muitos tipos de pessoas. Gente maravilhosa, talentosa, ansiosa para atingir o sucesso e conquistar a felicidade, gente que deseja mudar e gente que causa danos aos outros. Trabalhei com executivos de empresas, estudantes universitários, grupos ligados a igrejas e organizações cívicas, famílias e casais. E em todas as minhas experiências, não vi, nenhuma única vez, soluções duradouras ou felicidade e sucessos sólidos que viessem de fora para dentro. Como resultado do paradigma de fora para dentro, só vi pessoas infelizes que se sentiam perseguidas e mobilizadas, concentrando-se nas fraquezas dos outros e nas circunstâncias que, na opinião delas, eram responsáveis por sua estagnação. Já observei casamentos infelizes onde um cônjuge quer que o outro mude seu jeito de ser, onde só fala dos defeitos do outro, onde cada um quer moldar o outro conforme um modelo pré-estabelecido. Acompanhei
disputas sobre política de pessoal, onde se gastava bastante tempo e energia na tentativa de se criar regras para forçar as pessoas a agir como se a mais pura verdade estivesse contida nas regras. Alguns membros de minha família moraram em três dos locais mais quentes do planeta: África do Sul, Israel e Irlanda. Acredito que a fonte dos problemas permanentes destes três países tem sido o paradigma social dominante das coisas feitas de fora para dentro. Cada um dos grupos envolvidos está plenamente convencido de que o problema está nos outros e, se eles, ou seja, os outros, pudessem repentinamente entrar na linha ou desaparecer da face da Terra, a questão estaria solucionada. Buscar soluções de dentro para fora constitui uma mudança dramática de paradigma para a maioria das pessoas, em grande parte por causa do imenso impacto do condicionamento e do paradigma social em vigor explicitado pela ética da personalidade. Contudo, a partir de minha própria experiência, tanto pessoal quanto no contato profissional com milhares de outros seres humanos, e a partir do estudo cuidadoso dos indivíduos e sociedades bem-sucedidos no decorrer da história, estou convencido que a maioria dos princípios contidos nos Sete Hábitos fazem parte de nossa natureza íntima, de nossa consciência e de nosso senso comum. Para identificá-los, desenvolvê-los e utilizá-los para resolver nossos problemas mais graves, precisamos modificar nossos paradigmas passando a um nível diferente, novo, no qual adotamos uma atitude de dentro para fora. À medida que buscamos sinceramente compreender e integrar estes princípios em nossas vidas, tenho a certeza de que poderemos descobrir ou redescobrir a importância e a verdade desta observação de T.S. Eliot. Não devemos parar nossas explorações, e o final de todas as explorações será a chegada ao ponto onde começamos a ver o lugar pela primeira vez. Os Sete Hábitos, uma visão geral. Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. Aristóteles. Nosso caráter basicamente é composto pelos hábitos que desenvolvemos. Plante uma ideia, colha um feito. Plante um feito, colha um hábito. Plante um hábito, colha um caráter. Plante um caráter, colha um destino, diz o ditado. Os hábitos constituem fatores poderosos em nossas vidas, uma vez que representam padrões coerentes e muitas vezes inconscientes. Eles servem para exprimir nosso caráter no dia a dia, sendo responsável por nossa eficácia. Horace Mann, um grande educador, um dia disse: os hábitos são como cordas. Se acrescentarmos um fio por dia, em pouco tempo não podem mais ser rompidos. Pessoalmente, não acredito na última parte de seu pensamento. Sei que os hábitos podem ser rompidos. Os hábitos podem ser aprendidos e desaprendidos. Sei, por outro lado, que não é nada fácil. Implica um processo que exige dedicação total. As pessoas que viram a viagem do Apollo 11 à Lua ficaram deslumbradas quando o primeiro homem pisou na superfície lunar e retornou à Terra. Adjetivos bombásticos como fantástico e incrível foram inadequados para descrever aqueles dias movimentados. Os astronautas, para chegarem lá, precisaram romper literalmente com a tremenda força da gravidade da Terra. Gastou-se mais energia nos primeiros minutos de subida, durante a decolagem e os quilômetros iniciais da jornada, do que nos dias que se seguiram, quando foram percorridos mais de 750 mil quilômetros. Os hábitos, da mesma forma, possuem uma força de gravidade terrível, maior do que a maioria das pessoas percebe ou admite. Romper com tendências profundamente arraigadas, como as de procrastinar, criticar, ser impaciente e egoísta,
Tendências que violam princípios básicos da eficiência humana exigem muito mais do que um pouquinho de força de vontade e mudanças diminutas em nossas vidas. A decolagem demanda um esforço tremendo, mas assim que superamos a força da gravidade, toda a liberdade assume um novo sentido. Com qualquer força natural, a gravidade, como qualquer força natural, a gravidade pode trabalhar para nós ou contra nós. A força da gravidade de certos hábitos pode nos impedir de ir aonde desejamos, mas é também a força da gravidade que mantém nosso mundo no lugar, os planetas em suas órbitas e o universo em ordem. Trata-se de uma força poderosa e, se a usarmos eficazmente, esta força da gravidade do hábito servirá para criar a ordem e a coerência necessárias para introduzir a eficácia em nossas vidas. Definição dos hábitos. Para nossos objetivos, definiremos um hábito como a interseção entre o conhecimento, a capacidade e a vontade. O conhecimento é o paradigma teórico, o que, o que fazer e o porquê. A capacidade é o como fazer, e a vontade é a motivação, o desejo de fazer. Para tornar algo um hábito em nossas vidas, precisa reunir estes três elementos. O motivo de minha ineficácia no relacionamento com meus colegas de trabalho, com minha esposa e com meus filhos, podem ser a repetição constante do que eu acho, sem nunca parar para realmente ouvir o que eles têm a dizer. A não ser que eu busque os princípios corretos para a interação humana, corro o risco de, sem querer saber, que preciso ouvi-los. Mesmo sabendo que preciso ouvir realmente o que as pessoas dizem para interagir com elas, posso não ter a capacidade para tanto. Pode ser que eu não saiba como ouvir sinceramente o que a outra pessoa está dizendo, mas saber que preciso ouvir e saber como ouvir não é o bastante. A não ser que eu queira ouvir, que eu tenha a vontade necessária, isso não se tornará um hábito em minha vida. Formar um hábito exige esforço nestas três direções. A mudança ser-ver é um processo ascendente. O ser altera o ver, que por sua vez muda o ser, e assim por diante, quando nos movemos em uma espiral ascendente de amadurecimento. Através do trabalho com o conhecimento, a capacidade e a vontade, conseguimos atingir novos níveis de eficácia pessoal e interpessoal, rompendo com os antigos paradigmas que representam a fonte da pseudo-segurança por tantos anos. Trata-se, por vezes, de um processo doloroso. Uma mudança precisa ter como motivação um objeto nobre, acrescida da disposição para subordinar o que você pensa que quer no momento ao que realmente quer para o futuro. Este processo, contudo, produz felicidade, o objetivo e função de nossa existência. A felicidade pode ser definida, pelo menos em parte, como um fruto da capacidade e do desejo de sacrificar o que queremos agora em função do que queremos futuramente. O processo de amadurecimento. Os sete hábitos não são um conjunto desconexo de fórmulas milagrosas para estimular as pessoas. Em harmonia com as leis naturais do crescimento, eles abordam de modo progressivo, sequencial e altamente integrado o desenvolvimento da eficácia pessoal e interpessoal. Eles nos levam a realizar paulatinamente o processo de amadurecimento, que passa da dependência para a independência. A nossa vida começa pela infância, quando somos totalmente dependentes dos outros. Somos orientados, alimentados e sustentados por outras pessoas. Sem este apoio, viveríamos apenas por poucas horas, ou no máximo alguns dias. Após, gradualmente, com o passar dos meses e dos anos, nós ficamos cada vez mais independentes, física, mental, emocional e financeiramente, até chegarmos ao ponto em que conseguimos tomar conta de nós e nos tornarmos confiantes e seguros.
Conforme prosseguimos em nosso crescimento e amadurecimento, tomamos consciência cada vez mais de que tudo na natureza é interdependente, de que existe um sistema ecológico que governa a natureza, inclusive as sociedades. Mais tarde descobrimos que o ponto culminante de nossas vidas tem a ver com o nosso relacionamento com os outros, pois a vida humana se caracteriza pela interdependência. Hábitos eficazes, princípios interiorizados e padrões de comportamento. O crescimento desde a infância até a idade adulta se faz em conformidade com as leis naturais. Claro, existem diversas direções no crescimento. Atingir a maturidade física total, por exemplo, não assegura automaticamente a maturidade emocional ou intelectual. Por outro lado, a dependência física de uma pessoa não significa que esta seja intelectual ou emocionalmente imatura. No processo de amadurecimento, a dependência é o paradigma do você. Você tem de tomar conta de mim. Você fez a coisa certa. Você não fez a coisa certa. A culpa é toda sua. A independência é o paradigma do eu. Eu sei fazer. Eu sou o responsável. Eu tenho certeza. Eu sei escolher. A interdependência é o paradigma do nós. Nós podemos fazer isso. Nós podemos cooperar. Nós vamos unir nossos talentos e habilidades para juntos criarmos algo maior. As pessoas dependentes precisam das outras para conseguir o que desejam. As pessoas interdependentes conseguem obter o que desejam através de seu próprio esforço. As pessoas interdependentes combinam seus próprios esforços com os esforços dos outros para conseguir um resultado muito melhor. Se eu fosse fisicamente dependente, paralítico, deficiente ou incapaz fisicamente, precisaria da ajuda das pessoas. Se eu fosse emocionalmente dependente, meu senso de valor e minha segurança dependeriam da opinião dos outros a meu respeito. Seria devastador se alguém não gostasse de mim. Se eu fosse intelectualmente dependente, precisaria de terceiros que iriam pensar em meu lugar e resolver as questões e problemas da minha vida. Se eu fosse independente, poderia me virar sozinho fisicamente. No plano intelectual, seguiria minhas próprias ideias e teria capacidade de passar de um nível de abstração a outro. Poderia pensar de um modo crítico e analítico, organizando e expressando meus pensamentos de forma inteligível. Emocionalmente, saberia reconhecer meu valor sozinho. Conduziria minha vida tendo minha personalidade como base. Não dependeria do fato dos outros gostarem de mim ou me tratarem bem para saber meu próprio valor. Não é difícil perceber que a independência revela mais maturidade do que a dependência. A independência é, em si e por si, uma grande conquista. Mas a independência não é suprema. Não obstante, o paradigma social privilegia a independência. Ela representa o objeto supremo de muitos indivíduos e movimentos sociais. A maioria da literatura sobre motivação coloca a independência em um pedestal, como se a comunicação, o trabalho em equipe e a cooperação fossem valores secundários. Mas grande parte da ênfase atual da independência reflete uma reação à dependência, ao fato de outras pessoas controlarem, definirem, usarem e manipularem nossas vidas. O conceito de interdependência, tão mal compreendido, lembra para muita gente a dependência. Sendo assim, encontramos muitas pessoas, às vezes por razões egoístas, destruindo o casamento, abandonando os filhos e deixando de lado todas as responsabilidades sociais, sempre em nome da independência. O tipo de reação que leva as pessoas a arrancar as algemas, promover a liberação, buscar a afirmação e se impor, com frequência revela uma dependência mais profunda, da qual elas não podem fugir, pois vem de dentro e não de fora. Uma dependência que permite à fraqueza alheia arruinar sua
vida emocional, ou que coloca a pessoa na posição de vítima dos outros e de acontecimentos que escapam completamente do seu controle. Claro, por vezes é preciso mudar as circunstâncias, mas o problema da dependência é uma questão ligada à maturidade emocional, tendo pouco ou nada a ver com as circunstâncias. Mesmo, mesmo que as condições sejam mais favoráveis, a imaturidade e a dependência frequentemente persistem. A verdadeira independência da personalidade nos dá o poder de agir abandonando a posição passiva. Ela nos liberta da dependência das circunstâncias e das outras pessoas, sendo um objetivo valioso, libertador. Mas nem por isso é o objetivo supremo de uma vida eficaz. Uma postura independente por si só não se adapta à realidade interdependente. Pessoas independentes podem ser eficazes a nível individual, mas não constituem líderes adequados ou bons elementos em uma equipe. Eles não adquiriram ainda o paradigma da interdependência necessário para se conseguir o êxito na família, na vida familiar, no casamento e no mundo profissional. A vida é, por grandeza, totalmente interdependente. Tentar atingir o máximo de eficácia através da independência equivale a tentar jogar tênis com um taco de golfe. A ferramenta não serve para a tarefa. A interdependência é um conceito muito mais maduro e avançado. Se eu sou fisicamente interdependente, continuo mantendo minha autoconfiança e capacidade, além de saber que nós dois juntos podemos fazer muito mais do que um de nós isoladamente, por melhor que seja. Caso eu seja emocionalmente interdependente, tenho noção do meu próprio valor, e esta noção vem do íntimo, mas também reconheço a importância do amor, de compartilhar e de saber receber as dádivas dos outros. Sendo intelectualmente interdependente, tenho consciência de que preciso de toda a capacidade mental das outras pessoas para somar a minha. Como pessoa interdependente, tenho a oportunidade de me relacionar de modo mais profundo e significativo com os outros, conseguindo o acesso ao potencial e aos imensos recursos dos demais seres humanos. A interdependência é uma escolha que só pode ser feita por pessoas independentes. Os dependentes não conseguem atingir a interdependência, não possuem personalidade suficiente para tanto, não conhecem o bastante de si. Por esta razão, os hábitos 1, 2 e 3, nos capítulos seguintes, tratam do autodomínio. Eles levam a pessoa da dependência para a independência. Estes hábitos formam as vitórias particulares, a essência do desenvolvimento do caráter. As vitórias particulares precedem as vitórias públicas. Não se pode inverter este processo, assim como não se pode fazer a colheita antes do plantio. Vem de dentro para fora. Conforme alguém se torna verdadeiramente independente, adquire as bases para a real interdependência. Torna-se possuidor do caráter básico, a partir do qual se pode trabalhar eficazmente as vitórias públicas mais dirigidas à personalidade, tais como o trabalho em equipe, a cooperação e a comunicação, presentes nos hábitos 4, 5 e 6. Isso não significa que você precise ser perfeito no tocante dos hábitos 1, 2 e 3 antes de trabalhar nos hábitos 4, 5 e 6. A compreensão da sequência ajuda a tornar o crescimento mais eficaz, mas não pretendo sugerir que você se isole por vários anos até que desenvolva os hábitos 1, 2 e 3 de forma plena. Como parte de um mundo interdependente, você precisa se relacionar com este mundo diariamente. Os problemas agudos do mundo podem, contudo, obscurecer as causas crônicas presentes na personalidade. Compreender o modo como sua maneira de ser interfere em todas as interações interdependentes irá ajudá-lo a se concentrar
paulatinamente, dando um passo de cada vez, em harmonia com as leis da natureza e do crescimento. O hábito 7 é o hábito da renovação. Uma renovação regular, equilibrada das 4 dimensões básicas da vida. Ele abrange e circunscreve todos os outros hábitos. Trata-se do hábito do aprimoramento contínuo, criador da espiral ascendente do amadurecimento, capaz de levá-lo a níveis inéditos de compreensão e de vida, onde se desfruta o resultado de cada um dos hábitos conforme se atinge um plano superior. O diagrama da figura 2 é uma representação visual da sequência e da interdependência dos 7 hábitos e será utilizado com frequência neste livro. À medida que exploramos tanto o relacionamento sequencial entre os hábitos, bem como sua sinergia, a maneira como, ao se relacionarem com os outros, geram novas formas, o que aumenta ainda mais seu valor. Cada um dos conceitos ou hábitos será explicado no momento de sua introdução. E ficamos por aqui em mais esse dia de leitura. Não se esqueça, já deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Mais pessoas estão precisando compreender, entender, para poder modificar alguns hábitos em suas vidas. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.